Dando continuidade às meditações, pedir que os irmãos abram em Mateus 14, de verso 13 a 21. Que diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, agradecemos por essa manhã em que podemos estar aqui reunidos a fim de ouvir, Senhor, o Teu Evangelho, ó Pai. O Senhor tem realizado milagres, assim como antigamente, ainda tem alimentado o Seu povo, ó Deus. Nós te pedimos que nessa manhã o Senhor alimente o nosso coração, Pai, com a Tua verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lemos nesses versos um dos maiores milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse é um dos poucos milagres, além da ressurreição de Cristo, que é registrado em todos os 4 evangelhos. Assim como Deus forneceu maná para Israel no deserto, nos dias de Moisés, assim Jesus provê pão para o povo em um lugar remoto. Deus providencia o pão de cada dia para o seu povo. Agradeça a Deus por isso. Mas vamos destacar aqui alguns pontos sobre essa passagem. Primeiro ponto: esse milagre é uma prova incontestável do poder divino de nosso Senhor. Essa passagem, ela nos mostra que Jesus, ele é Deus. Satisfazer a fome de mais de 5.000 pessoas, contando apenas com 5 pães e 2 peixes, é algo impossível, sem uma multiplicação sobrenatural. Os discípulos estavam lá e atestaram, foram testemunhas oculares do feito, eles viram o milagre acontecendo. Não foi alguém que disse a eles, eles estavam presentes. O Senhor Jesus não era um mágico, impostor ou tampouco um falso profeta. Se fosse, não teria realizado milagre algum. Impostores podem simular a cura de um doente com truques e enganos para iludir pessoas mais simples, mas são incapazes de realizar uma obra tão grande quanto esta aqui registrada, quanto alimentar uma multidão faminta. Diferente disso, essa foi a poderosa obra que nosso Senhor realmente concretizou, dando provas de que Ele era Deus. Sem dúvida, estaríamos cegos se não percebêssemos nesse acontecimento a mão de Deus que dá alimento a toda a carne. Deus, ao longo de toda a história da humanidade, sempre tem alimentado o seu povo e os tem feito ficarem satisfeitos. Além disso, é esse mesmo Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O poder de trazer a existência é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E assim Deus multiplicou os pães e os peixes para que a população fosse alimentada. Esse milagre é um notável exemplo da compaixão de nosso Senhor
para com os homens. A partir daí nós podemos, então, analisar esse segundo ponto, né? A compaixão de nosso Senhor para com os homens. O verso 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que levou o nosso Senhor Jesus a se mover em favor dos homens foi a sua compaixão. O Senhor Jesus olhou para uma multidão de pessoas famintas em um lugar deserto, um local onde eles não sobreviveriam, um local onde eles não teriam esperança alguma de permanecer em pé. Ele sabia que muitos dentre essas pessoas não tinham verdadeira fé, não havia da parte de todos amor para com ele. Muitos que estavam ali sequer amavam a Cristo ou temiam, né? Reconheciam ele como o verdadeiro Deus. Talvez estivessem ali por curiosidade, ou por costume, ou por interesse, ou por qualquer outro motivo inferior ao fato de amar a Cristo. E as multidões que nós conhecemos ao redor? Por que muitas vezes eles frequentam a igreja? Por que muitas vezes eles perguntam de Cristo? Eles realmente querem a Deus? Eles querem os benefícios? Eles querem se prostrar aos pés do Senhor? Mas muitos estão ali na esperança de receber algo. O texto diz que nosso Senhor teve compaixão de toda aquela gente. Todos foram saciados. Todos participaram da provisão de Deus. Todos comeram e se fartaram, onde ninguém foi embora faminto. Essa é a graça comum de Deus sobre todos os homens, sobre os justos e sobre os injustos. Deus é compassivo com todos nós, mas sabemos que a salvação ela provém da fé verdadeira. Notemos o bondoso coração de Cristo, direcionado aos pecadores. Êxodo 34, verso 6, diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor é compassivo, Ele é grandioso em misericórdia e fidelidade para conosco. Ele não trata com os homens de acordo com os pecados deles, e nem retribui a medida das iniquidades de cada um. Mesmo as pessoas que não amam, Ele providencia o alimento. Por isso, ninguém será tão indesculpável no dia do juízo quanto aqueles que foram achados sem arrependimento. Deus se move em favor da humanidade, mesmo sabendo que essa humanidade, por muitas vezes, o rejeita. Romanos, capítulo 2, verso 4, diz: a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Como ouvir sobre a bondade de Deus, sobre o Criador do universo, sobre o Deus que providencia o pão, o alimento para nós todos os dias, um Deus todo-poderoso, e não se arrepender de sua própria maldade? Como somos capazes de tal feito, ao olharmos para a criação de Deus, vermos o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, mesmo assim, a raça humana permanece de coração endurecido por nós mesmos. O homem é incapaz de amar a Deus por sua própria vontade. Nós nos movemos a Ele diante da compaixão de Cristo. Ouvindo esse relato da multiplicação, vemos que o Senhor Jesus sempre mostrou trazer prazer na misericórdia. Perdão, irmãos. Ouvindo este relato da multiplicação, vemos que o Senhor Jesus sempre mostrou ter prazer na misericórdia. Ele é misericordioso. Irmãos, nos esforcemos para sermos semelhantes a Cristo, para termos misericórdia em nossos corações em favor dos necessitados. E no último ponto, terceiro ponto, esse milagre é uma vívida ilustração da suficiência do Evangelho para satisfazer a necessidade da alma de toda a humanidade. Todos os milagres de nosso Senhor têm algum significado profundo e nos ensinam grandes verdades espirituais. E nesse texto nós encontramos grandes verdades para nossas vidas. Dito isto, vem a reflexão. O que a multidão faminta em um lugar deserto representa para nós? O que essas pessoas encontradas ali naquele deserto, morrendo de fome, o que isso significa para nós? Será que nós temos alguma similaridade com essas pessoas? Na verdade, essa população, essa multidão faminta num deserto, representa a humanidade inteira. Ela representa cada ser humano que pisou ou já pisou sobre este planeta. A humanidade
forma um gigantesco grupo de pecadores que estão perecendo, famintos em meio a um mundo hostil, a um mundo caído, a um mundo que não tem comida verdadeira, onde não há verdadeiro alimento, desamparados, caminhando sem qualquer rumo para a morte. Assim como aquelas pessoas não sobreviveriam naquele deserto, famintas, assim a humanidade caminha sem ter chance alguma de sobrevivência. Essa é a realidade da humanidade sem Deus. Todos nós nos desgarramos como ovelhas perdidas, como diz em Isaías 53. Andamos sem rumo, sem direção, longe do pastor. Por natureza e por vontade própria, estamos longe, mas muito longe de Deus, à distância de um abismo, e cada dia mais afastados. E o agravante é, nossos olhos não percebem todo esse abismo, porque nossos olhos estão cegos, somos incapazes de enxergarmos que estamos afastados de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, diz: E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que terrível condição que se encontra a raça humana. E o que representa os pães e os peixes? Num primeiro momento, pareciam tão insuficientes para a real necessidade, como que aquela quantidade mísera de pães e peixes seria capaz de alimentar uma multidão gigantesca. Mas, por meio de um milagre, tornaram-se suficientes para alimentar a multidão faminta. Eles são como a doutrina de Cristo crucificado em favor dos pecadores. Parece, a ouvidos de muitos, ser algo pequeno, mas ela é capaz de salvar uma multidão. O sacrifício de Cristo, para muitos, que é zombaria, ele é capaz de salvar uma multidão. Um substituto vicário, que pela sua morte fez expiação pelos pecados. Alguns chamam de loucura, mas Cristo crucificado é o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo, como diz em João 6,33. A morte de Cristo na cruz satisfaz todas as necessidades espirituais do homem faminto. Ele alimenta o povo, ele mata a fome em todo e qualquer lugar onde tem sido pregado, não importa se num deserto ou se num lugar de abundância. Todos os que provam do pão da vida são saciados, eles não possuem mais fome, são verdadeiramente alimentados, porque Cristo é verdadeiro alimento. Eles descobrem que Jesus é verdadeira comida e verdadeira bebida, como diz em João 6,55. Jesus desafiou seus discípulos a alimentarem a multidão. Eles reconheceram que os seus recursos eram insuficientes. Cristo, bendiz o Pai, multiplique os pequenos pães e peixes e incumbe os discípulos a serem os ministros da sua provisão. Meditemos nessas palavras. Assim como o Senhor Jesus, ele multiplicou e pediu para que os discípulos alimentassem o povo, nós temos esse mesmo chamado. Meditemos e nos esforcemos em sermos iguais. Vamos orar nesse sentido? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando nós olhamos nossos recursos, sabemos que temos tão pouco, Pai. Sabemos que aquilo que nós temos é insuficiente para alimentar os pecadores deste mundo, da nossa sociedade, da nossa cidade, ó Pai. Aos nossos olhos isso parece incapaz, ó Deus. Que o nosso coração se mova e se direcione a Ti, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor pode multiplicar os recursos, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode verdadeiramente alimentar esse povo faminto. O Senhor pode alimentar essa alma que anseia por Ti, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, que, assim como os discípulos, ó Pai, nós sejamos ministros do Teu Evangelho, ó Pai, que possamos distribuir o alimento multiplicado, ó Deus, que o Senhor nos capacite, não duvidemos, ó Pai, do Teu poder, ó Deus, que nós não subestimemos, ó Pai, o Teu poder de satisfazer a alma dos pecadores, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nos use, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.